Amém, queridos irmãos? Chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O título da terça-feira é As dimensões de Cristo. E o versículo, Efésios 3,17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia nós podemos nos levantar graças à Tua misericórdia. Nós temos a vida também graças à Tua misericórdia. Se o Senhor quisesse e tomasse para si o Teu fôlego, toda a humanidade expiraria. Mas o Senhor tem feito nascer o sol sobre maus e bons. E sobre nós, além da Sua imensurável misericórdia e do Teu grande amor, repousa também sobre nós a Tua graça, que flui como um rio de água viva, nos alimentando, matando nossa sede, nos saciando, transformando-nos à Tua imagem, lavando-nos e santificando-nos. Que essa palavra, Senhor, a Tua palavra, cada vez mais, entre em nosso ser, lave o nosso interior e sejamos cada vez mais feitos à Tua imagem, experimentando as Tuas riquezas, cada vez mais sendo arraigados e alicerçados em amor. O amor que, na verdade, é uma pessoa, a Tua pessoa, em que essa pessoa cresça em nós a cada dia. Assim, nós vamos conhecer pela fé as dimensões de Cristo, as dimensões da eternidade. Obrigado, Senhor. Nós só temos de Te agradecer. Nos prostramos aos Teus pés e nos entregamos a Ti, para fazer segundo a Tua vontade, e que seja sempre, Senhor, segundo a Tua vontade. Obrigado, Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem nós falamos sobre desfrutar Cristo, laborar como uma boa terra, não é? E aí nós extraímos as riquezas de Cristo. Ontem nós vimos também um pouco sobre o encabeçar. A verdade, irmãos, é que o plano de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Por isso, depois da ascensão, depois de Cristo ter se assentado à destra do Pai, o Pai o entregou à igreja como o cabeça da igreja. E encabeçando a igreja, Cristo encabeça também as demais coisas nesse universo. Então, o primeiro passo para isso é o encabeçamento da igreja. E, através do que Cristo nos encabeça? Através da palavra. Você quer fazer uma experiência? Ver o quanto ainda você é o cabeça e o quanto Cristo é o cabeça? Observe na sua vida, de forma prática, o quanto você depende, o quanto você segue a palavra. E quando eu falo de seguir a palavra, eu não estou falando apenas de uma questão de obras, não é? Veja que, cada vez que nós estamos sendo encabeçados por Cristo, também acontece algo no nosso coração. Você sabe, o ser humano ele é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. E essas 3 partes, o corpo para tocar as coisas materiais, a alma é o que é a personalidade do homem, é o que comanda o corpo, e a nossa alma, ela é mente, vontade e emoção. Então, alegrias, tristezas, as vontades, a nossa mente, tudo isso é a nossa alma, é um conjunto. E também há o nosso espírito, que foi formado quando o Senhor soprou aqui naquele primeiro homem, Adão, e ali, a partir do sopro, é que o homem se tornou então uma alma vivente. Esse sopro, irmãos, na queda, esse espírito humano na queda, ele ficou amortecido. Quando Paulo, em Efésios 2, ele fala que nós estávamos mortos, ele quis dizer o nosso espírito estava morto, amortecido. Por quê? Não tinha função, por causa do pecado. Porque o espírito humano era um elemento de Deus, ele veio de Deus, então ele não anda junto com o pecado. Com o sacrifício do Senhor Jesus, o Senhor se tornou a nossa justiça, nós fomos justificados. E aí, nesse momento, quando o Espírito de Deus entrou em nós, quando nós cremos, o espírito humano foi vivificado. Então, quando nós nascemos de novo, fala da regeneração.
com respeito ao espírito humano. Então Deus, ele entra no nosso espírito. Por isso Paulo, em 1 Coríntios 6, salvo engano 17, ele diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Por quê? Porque em João 4, o próprio Senhor Jesus disse: Deus é espírito. Então houve essa união. E agora, por causa dessa união, nós podemos tocar a Deus no nosso espírito. E o Espírito Santo, então, que é o próprio Deus, habita em nós. Veja o que Paulo diz para os Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos? O Pai. Então aqui está falando do Espírito do Pai, o Espírito Santo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso é fantástico, irmãos. Por quê? Porque a ordem das coisas, a ordem original era assim: o homem comeria da árvore da vida e teria o próprio Deus dentro de si, e não apenas fora, no jardim do Éden. E logicamente, Deus estaria fora, mas estaria também dentro do homem. Assim como o Pai está no Filho, e o mesmo Pai estando no terceiro céu e o Filho estando na terra, na época do ministério terreno do Senhor. Entende? Então, veja, a ordem das coisas seria: Deus, a partir do espírito humano, comandaria a alma do homem. Mas não é um comando como se o homem fosse um robô. O homem, irmãos, ele sentiria prazer em obedecer a palavra de Deus a partir do momento em que Deus entrasse nele. Então não ia ser uma coisa assim, que Deus ia mandar e o homem iria obedecer como um robô. Mas a palavra de Deus, o sentido da palavra de Deus para nós, como nós já falamos muitas vezes, é que a palavra de Deus para nós é um comando, é uma ordem. Mas nessa ordem, quando nós seguimos a palavra de Deus, nós encontramos alegria, encontramos paz, sabe? Então esses sentimentos positivos. Então a ordem original era que Deus, a partir do Espírito, comandaria a alma e a alma comandaria o corpo. Só que o que aconteceu com a queda? O corpo se tornou carne, se tornou mortal por causa do pecado. E a alma desenvolveu uma personalidade própria, alheia às coisas de Deus, a qual nós conhecemos como o ego, vida da alma, eu, velho homem. E passou a ser essa personalidade alheia, que não era original, mas que se desenvolveu com o pecado, com a entrada do pecado, que passou a comandar o homem. Então, é por isso que nós vemos quão prejudicial é o nosso ego, o nosso velho homem. Então, até hoje ele tenta atuar para ser o cabeça. Veja, preste bem atenção nisso. O velho homem, o eu, o ego, a vida da alma, como você quiser chamar, tenta governar a nossa mente, vontade e emoção para ser o cabeça. Por que você acha que o homem tem tantas doenças na alma? Depressão, ansiedade, vários transtornos que nós nem sabemos o nome. É por causa da entrada do pecado, mas o pecado ele atingiu tanto o corpo quanto a alma do homem. Quando o Senhor voltar e nós tivermos o corpo de glória, nós não vamos ter mais esses sofrimentos que nós temos na nossa mente, essas ansiedades, depressão, coisas da nossa alma, tudo isso relativo ao pecado, irmãos, vai ser expurgado, porque o pecado, nós não vamos ter mais o pecado, tem um corpo de glória. Mas vamos voltar para não distanciar do ponto principal. Então, veja, hoje, o que acontece com o homem é essa vida da alma, esse ego que guia o homem. É mais ou menos o que Paulo fala em Romanos 7. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo ali em Romanos 7 está dando uma aula, ele está apresentando para nós como o velho homem e o pecado dominam o ser humano, mesmo o ser humano querendo fazer o bem. E ali ainda Paulo não estava falando de qualquer ser humano, ele estava falando de um ser humano que conhecia a lei de Deus.
E ele estava mostrando que a lei de Deus, ela estava enferma pela carne, no sentido de que ela não conseguia fazer o ser humano combater o pecado. Pelo contrário, o pecado usava a lei para escravizar ainda mais o ser humano. Por quê? O pecado, a lei mostrava, olha, isso aqui é pecado. A carne, como Tiago mostra, veja, Tiago 1,14, ele fala assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, o pecado, ele lança essa cobiça. Cobiçar qualquer coisa. Essa cobiça, ela faz o papel de atrair e de seduzir. Aí o versículo 15, Tiago 1, fala, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Aqui já não estou falando do pecado como aquilo que está no nosso ser, na nossa carne, a árvore. Estou falando do pecado fruto. Por quê? A Bíblia mostra com clareza que há o pecado, que é como a árvore, e os pecados, é quando você comete o ato de pecar, aí seria como fruto. Por que nós pecamos? Porque o pecado está na nossa carne. Então é como uma árvore. Por que a árvore dá maçã? Porque ela é uma macieira. Uma macieira não pode dar melancia. Então uma carne enferma pelo pecado, ela vai sempre pecar. E o processo, Tiago diz aqui pra gente, ó, cada um é tentado pela sua cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Essa cobiça é gerada pelo pecado que está no nosso ser, como a árvore. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado é o fruto, é o ato de pecar. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora, como é que você sabe o que é pecado? Porque a lei falou, a lei mostrou. Então, está vendo tudo isso, irmãos? Todo esse processo. Por que eu estou falando, mostrando tudo isso? Para vocês verem como as coisas mudaram do que era para ser originalmente. Ali, quando nós fomos regenerados, o que aconteceu? A obra de Cristo na cruz, ela derrotou Satanás, ela matou o nosso velho homem, foi crucificado com Cristo. Isso quer dizer, nossa vida da alma, o nosso ego. Agora, essa cruz de Cristo, ela está onde? Ela está no nosso espírito. Então, quando o Senhor Jesus ressuscita como o Espírito que dá vida, e ele sopra esse Espírito para dentro dos discípulos, lá no final de João, quando ele fala, recebei o Espírito Santo, e a partir do momento em que uma pessoa crê no Senhor Jesus, ela recebe o Espírito Santo e ela recebe a obra do Senhor, ela recebe aquilo que o Senhor fez na cruz também. Então olha o processo. O Espírito entra em nós e o nosso Espírito é vivificado. Ao mesmo momento que o nosso Espírito é vivificado, por causa da justiça, porque agora nós estamos justificados em relação ao pecado, esse versículo de Romanos 8:11, ele diz que é o Espírito que em vós habita, que vai vivificar o nosso corpo mortal. Como ele vai fazer isso? Ele vai atuar diretamente na nossa alma. E a nossa alma vai, cheia do Espírito, vai comandar o corpo. Entende? E não há mais aquele intermediário, quando nós estamos no Espírito, não há mais o intermediário que havia antes, que era aquela vida da alma, o ego. Por isso a gente fala de negar a vida da alma. Negar a vida da alma é simplesmente nós vivermos no Espírito, para não dar mais acesso ao velho homem. Porque embora Cristo já o tenha crucificado, isso é uma verdade objetiva, na nossa experiência, que é a verdade subjetiva, sempre que nós permanecemos no velho homem, o ego, a vida da alma, eles ainda tentam ser o cabeça da nossa vida. E é aí que o cristão tem os problemas. É quando ele não vive no Espírito. Ele continua vivendo, apesar de ser uma nova criatura, ele ainda continua vivendo nos velhos costumes. Então as coisas antigas, irmãos, elas têm que morrer. E nós precisamos de um novo viver, um viver no Espírito. Olha só, veja só. Eu vou ler alguns versículos de Romanos. Romanos 8, ele começa dizendo assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse estar em Cristo Jesus, da mesma forma, irmãos, tem a verdade, o lado objetivo, a verdade objetiva e a subjetiva, que é com relação à experiência. Nós estamos em Cristo Jesus. Ninguém mais nos tira de Cristo Jesus. Essa é a verdade objetiva.
Mas ao mesmo tempo, irmãos, na nossa experiência, na nossa vida, se nós não estivermos no Espírito, é como se nós voltássemos a viver pelo velho homem, fora de Cristo Jesus. Veja se não é essa a sua experiência. Quando você está no Espírito, você está exercitando o perdão, o amor, você percebe o amor fluindo de você. Isso é por quê? Por causa do Espírito de Deus. Ele está comandando a sua alma. E isso, como eu disse, não é como um robô. É com essa sensação maravilhosa, gostosa, essa felicidade de estar cumprindo a palavra de Deus. Agora, quando você sai do Espírito, se volta para o seu homem natural, aí as coisas antigas voltam. Aí volta todas essas coisas, volta amargura, inveja, raiva, ira, todas essas coisas que estão no nosso velho homem. E aí ele diz no versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entende? Então, quando o preceito da lei se cumpre, quando o objetivo da lei vai se cumprir, o que é preceito? Preceito é a norma, a regra, é o objetivo. O objetivo da lei sem o Espírito, o preceito da lei sem o Espírito, ele vai te matar, porque ele vai dizer, você não pode fazer isso, só que você não tem energia para não fazer isso. Você vai fazer, ela vai apontar a lei, vai apontar e vai te matar. É igual a linha de Tiago mostra. Mas quando você segue, você está no Espírito, você tem energia, você tem o poder de Deus. E esse poder, ele mortifica os feitos do corpo. Vou ler esse versículo. E aí você tem então essa energia, e aí o preceito da lei, a regra da lei, aí sim ela se cumpre. Mas não porque você cumpriu a lei, porque você andou no Espírito. E é a lei do Espírito e da vida que fez com que todo o preceito da lei, na verdade, se cumprisse. Na verdade, veja, irmãos, é o próprio Deus guiando o nosso viver. Isso é estar no Espírito. O versículo 5, ele diz, os que se inclinam para a carne, então Romanos 8, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, aqui essa palavra pendor, na verdade é o sentido de você colocar, pender a mente para a carne ou para o Espírito. O pendor da carne dá para a morte, o do Espírito para a vida e paz. Por que grito de guerra? Por que imersão? Por que transcrição? É para sua mente ficar sempre no Espírito, pendendo para o Espírito através da palavra de Deus. O resultado, veja o versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se você pensar, é estranho, não é? Porque Paulo já havia falado que a carne foi crucificada, mas como é que ele fala que ainda dá para viver pela carne? Então você entende a verdade objetiva e a verdade subjetiva, a verdade da experiência e a verdade da Bíblia, a verdade concreta, objetiva. Quer dizer, se eu tenho uma verdade concreta, a verdade objetiva, eu preciso fazer com que na minha experiência essa verdade também esteja presente. Como? Vivendo através do Espírito. Então o versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que quer dizer isso, irmãos? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Ele está falando do pecado. É o pecado que gera cobiça, que vai gerar sedução, que vai gerar o ato pecaminoso e vai gerar a morte. Então, onde o Espírito atua? Ali, direto no pecado, anulando, mortificando os feitos do corpo, anulando a ação do pecado, a árvore, anulando a árvore. É como se ele fizesse a árvore não dar fruto, entende? É isso que o Espírito faz. E é por isso, irmãos, que Paulo diz em Colossenses e em Efésios, para que Cristo habite no nosso coração. Em um trecho ele diz Cristo, outro trecho ele diz a palavra, não é? A palavra habitando em nós, ricamente, habitando no nosso coração, quer dizer que Cristo, ele não está dentro de nós apenas no nosso espírito. Ele passou também a governar a nossa alma, porque o coração, ele é composto da consciência, da mente, vontade e emoção, ou seja, da alma. Então, quando Cristo habita no nosso coração, e não apenas no nosso espírito, quer dizer que a nossa alma, irmãos, ela está
sendo governada, encabeçada por Cristo. E aí o nosso corpo, então, ele é como nós vemos aqui no versículo 11 de Romanos 8. O nosso corpo mortal é vivificado. Por que ele é vivificado? Porque aí ele passa a servir a Deus. É a realidade de Romanos 12, quando nós falamos de entregar, de consagrar o nosso corpo como um sacrifício vivo. A realidade é essa. É que a partir do nosso espírito, Cristo, ele foi se derramando para a nossa alma, e agora ele não está mais no nosso espírito apenas habitando, ele está habitando também no nosso coração. Quer dizer, ele está encabeçando, é ele que manda, não é mais o seu ego, não é mais a sua vontade de aparecer, de ser melhor que os outros, não é mais a sua ira, a sua inveja, o seu ciúme. A partir disso, a partir do momento em que Cristo, ele habita ricamente no nosso coração, é que nós começamos a descobrir, irmãos, quais as dimensões de Cristo, o tamanho, a riqueza de Cristo. E é a partir daí que nós começamos a viver de verdade, em realidade, uma vida cristã. Porque aí sim nós estamos arraigados, alicerçados em amor, porque Deus é amor. Então começa a fluir de nós amor, as coisas espirituais. Por isso nós precisamos escolher sempre esse caminho, o caminho de viver no Espírito. Para terminar, eu vou ler aqui na página 43, o último parágrafo. Veja só. Como homens finitos, não conseguimos entender as dimensões de Cristo. Mas se permitirmos que Ele habite em nosso coração, conseguiremos compreender a dimensão espiritual com todos os santos. Ninguém é membro isolado, e se procurarmos ser edificados com os outros, conheceremos e compreenderemos as dimensões de Cristo e o amor de Deus que excede todo entendimento. Querido irmão, querida irmã, se você olha ainda e o seu coração ainda tem mágoa, tem ira, ódio, inveja, ciúme, essas coisas, é porque o Senhor está no seu espírito, mas Ele ainda não habita ricamente no seu coração. Precisa ainda dar espaço para o Senhor governar. E lembra que eu falei, o original era para o espírito cheio de Deus governar a alma e a alma governar o corpo. O Senhor fez isso voltar ao original, né, quando Ele morreu e ressuscitou e entrou em nós. Só que agora, veja só, assim como a decisão de comer da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal estava nas mãos do homem, também está nas nossas mãos vivermos no Espírito, pendermos a nossa mente para o Espírito, ou vivermos pela carne, pendendo a nossa mente para a carne. Então, aí eu volto no que eu falei ontem. Mergulhe na palavra, mergulhe em Cristo, faça a transcrição, leia a palavra, né? Leia a Bíblia, ouça as mensagens, faça imersão na palavra, faça grito de guerra, o que for, ore, não é? Pregue o evangelho. Tudo isso vai fazer você, querido irmão, querida irmã, ter um viver de realidade, mergulhado em Cristo. E cada vez mais o Senhor vai tomar posse do seu coração. E o que você vai experimentar isso? Você vai experimentar com isso a cura da sua alma. A nossa alma tem muitas feridas, tem cicatrizes, tem gatilhos, né? Quando acontece, você vê uma coisa, você já é levado para um estado de morte. Quando Cristo ele vai habitando no nosso coração, Ele vai curando essas feridas. Agora, isso é com o tempo. Não é que você vai fazer hoje e tudo já está resolvido. Isso é uma escolha. A escolha de andar e viver no Espírito, para que cada vez mais Cristo tome posse do nosso coração. Porque o nosso coração é o nosso ser, é a nossa mente, vontade, emoção, mais a nossa consciência. Consciência, na verdade, é a porta para o nosso coração, de entrada para o nosso coração. Então deixe que o Senhor tome conta, entregue a Ele as rédeas da sua vida. E você vai perceber que o resultado disso é paz, é alegria, é desfrute, é amor. Você vai fluir o amor de Deus para as pessoas. E aqueles sentimentos ruins, cada vez mais eles vão sendo jogados para fora. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia.
Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.